Boa noite. Esta é uma mensagem bíblica do culto de oração. Hoje estudaremos o livro de Josué, capítulo 10, versículos de 1 a 6. Após as conquistas realizadas pelo Senhor Deus na liderança de Josué, Israel conquistou a cidade de Jericó e Ai. Os moradores vizinhos dessas cidades estavam temendo muito a Israel e uma dessas nações, chamada de Gibeões, dos Gibeonitas, aliás, criaram um estratagema e conseguiu enganar Israel fazendo um pacto de aliança com eles, tornando-se aliados e servindo ao povo de Israel como servos para rachar lenha e sendo tiradores de água para o altar do Senhor. Neste capítulo de hoje, no versículo 1, o rei de Jerusalém, Adonisedeque, sabendo que os moradores de Gibeão fizeram aliança com Israel, começou a fazer uma manobra política. O nome Jerusalém aparece pela primeira vez na Bíblia neste trecho de hoje, pois antes se chamava Salém. Adonisedeque, esse nome significa meu Senhor é a justiça. Melquisedeque significa esse nome, meu rei é a justiça, descrito em Gênesis capítulo 14. Portanto, esse termo Zedeque é o título dado aos reis de Salém. No versículo 2 diz que os moradores de Gibeão era uma cidade grande, maior do que a cidade de Ai, e todos os seus homens eram valentes. E o rei de Jerusalém temeu muito e chamou outros 4 reis para fazer aliança com eles, para atacar Gibeão por terem feito aliança com Israel, os considerando traidores. No versículo 3 temos: Ruão, rei de Hebron, ficava a 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Mais tarde, os filhos de Caleb herdam essas terras. Pirã, rei de Jarmute, ficava a 26 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Jafia, rei de Laquis, ficava a 45 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, o trajeto para ir até o Egito. E Debir, rei de Eglon, ficava a 45 quilômetros a sudoeste de Laquis. Eram, portanto, 5 reis da região sul que se uniram. Até então, eles sabiam o que Israel fez e o que ocorrera na região leste, próxima ao Rio Jordão, e temeram. Mas o fato de Gibeão ter se unido a Israel e eles serem um povo forte significava um perigo de um inimigo mais fortalecido. Se deixassem assim, o perigo aumentaria. E pelo fato de Israel ter sido derrotado uma vez pelos habitantes da cidade de Ai, esses 5 reis, na verdade, eles tiveram uma certa esperança de que Israel não era um inimigo invencível. No final dos versículos 5, temos que os exércitos dos 5 reis se acamparam junto a Gibeão e começaram a pelejar contra ela. No versículo 6, imediatamente Gibeão mandou avisar a Josué dessa situação e pediram ajuda, vista a aliança firmada que tinham com eles. A situação de Gibeão com o povo de Israel se identifica ou se assemelha com nós cristãos. Quando decidimos seguir a Jesus Cristo e fazemos aliança com Ele, cortamos relações com este mundo e agora nos tornamos, na verdade, parte do povo de Deus. E diante disso, infelizmente sofreremos abandono, traições, rejeição e perseguição neste mundo. Nesses momentos de dificuldade, podemos, assim como Gibeão, contar com o reforço de Israel. A gente pode contar também com o reforço e a ajuda dos irmãos em Cristo. É esse o grande ensinamento que nós vemos nesse texto. Que Deus assim nos fortaleça a nossa comunhão e a nossa união como povo de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.